Fala moçada, esse é mais um episódio do podcast Aprova CFC. Aqui nós discutimos os temas mais relevantes que vão te conduzir para a tão sonhada aprovação no exame de suficiência. Eu me chamo o professor David Silva. Eu sou o professor Oswaldo Marques. E o nosso tema do podcast de hoje é como aumentar o percentual de acerto nas questões que você tem mais dificuldade. Rapaz, isso aqui Esse tema é bom, a cereja do bolo para poder passar na prova do exame de suficiência, né? Rapaz... Afinal de contas, o que importa é acertar o maior número de questões possível, né? É isso mesmo. Mas, gente, antes de começar, coloque o feedback pra gente aí nos comentários. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tudo direitinho pra vocês aí? Dá aquele feedback pra gente aí nos comentários para que a gente possa começar aqui com força total esse nosso episódio de hoje. E lembrando que tudo isso são lives de aquecimento rumo ao curso intensivo CFC gratuito. As datas de realização estão aparecendo aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, para que você possa participar aqui com a gente. São 2 semanas com lives de aquecimento todos os dias, de segunda a sexta-feira. Lives de aquecimento, lives de preparação, lives para te deixar um passo à frente rumo à tua aprovação no exame de suficiência, né? Afinal de contas, a gente não pode ficar parado de braços cruzados esperando o curso intensivo CFC começar, né? Então a gente já vai aqui dando esses passos introdutórios que já vai te dar uma base sólida de preparação. A gente está sempre revezando em aula de conteúdo técnico com aula de conteúdo estratégico para que você possa alinhar essas duas frentes que são importantes para que você passe na prova do CFC, né? Afinal, passando na prova, a gente tem que ter sempre essas duas forças, né? A força estratégica de um lado e a força técnica do estudo do conteúdo do outro. E a gente está mesclando aí esses dois aparatos de arsenal de conteúdo, né? Para que você possa passar na prova do exame de suficiência. E lembrando que o curso intensivo CFC, ele é de graça. Ele é de graça, gente. Você pode participar junto com a gente também. A única coisa que eu preciso que você faça é você me sinalize. Oswaldo, eu quero participar também. Sim. Como é que você faz isso? Tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode clicar nele. Lá você vai dar os seus dados de acesso, né? Você vai colocar lá o seu e-mail, o seu nome, para que você possa receber um e-mail com as instruções iniciais. E você também vai ter a oportunidade de poder entrar num grupo do WhatsApp que a gente criou, onde lá você vai ter acesso aos avisos de quando as aulas vão acontecer, as apostilas, os conteúdos que você vai poder baixar e o cronograma, né, com toda a programação de lives que você vai ter ao longo desse período. E se por um acaso você tiver perdido alguma das lives que já aconteceram, ou caso você queira assistir novamente, no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem a programação das lives, as aulas que já aconteceram, você tem acesso à gravação. Então você pode assistir caso você tenha perdido, ou você pode assistir de novo caso você queira, enfim, revisar, ver algum conteúdo que você acha que precisa que seja importante ver de novo. É sempre importante fazer essas revisões. Se você quiser, você pode assistir a gravação de novo, ou você pode assistir caso você tenha perdido. Tá tudo disponível aqui no cronograma que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Fechou? Então é isso aí. David? Muito bem, muito bem, muito bem. Oswaldo, como você disse, né? O pessoal tá ansioso aí, porque você disse que era a cereja do bolo, né? Então vamos rechear esse bolo, né? Opa. Oswaldo, para passar não tem segredo. 25 questões para cima, aprovado. Menos do que isso, não tem o que fazer, é reprovação. Então, tá diretamente ligado, né, ao processo de aprovação na prova, é você melhorar a sua performance de acertos, né? Tem técnica para isso, Oswaldo? Ou é estudar os conteúdos e joga nas mãos de Deus, segura na mão de Deus? Cara, tem técnica pra gente poder estudar e entender como é que essa parada funciona, né? Sim. A grande questão é que a maioria dos alunos está muito mais preocupado com o volume de conteúdo, né? O número de questões que vai fazer, digamos assim, né? Sim. Do que propriamente melhorar o processo do que já está sendo feito, né? A gente está sempre preocupado em ir além, ver mais. A gente nunca está preocupado em consolidar aquilo que já está sendo feito. E aí onde está o grande detalhe da história, né? Quantas questões você fez? Eu fiz 10, acertei 7 e errei 3. Aí você faz outro. Acertei 6 e errei 4. Aí você faz outro. Errei 7 e acertei 3. Eu fiz outro aqui, acertei 8 e errei 2. E aí você tá sempre preocupado só com aquela estatísticazinha, né? Número de acerto, número de erros, número de acerto, número de erros. Mas tá aí. O que você fez com as questões que você errou? Aí onde está a cereja do bolo? Se você não parar para poder aperfeiçoar aquela parte do conteúdo que você, como é que se diz? Que você tá ruim, você vai acabar chegando na prova, vai se deparar com aquela mesma questão que você tinha errado anteriormente, vai fatalmente errar aquela questão e
e vai acabar reprovando de novo no exame de suficiência, né? Sim. É aquele velho ditado, né? Aquele ditado poético que diz: insista, persista, mas não desista, o seu dia chegará. Mas aquela coisa, se você tiver toda a vida cometendo os mesmos erros, você vai fatalmente ter os mesmos resultados. Então, às vezes o aluno reprova 5, 6, 7, 10 vezes no exame de suficiência e não sabe por quê. E a resposta é simples. Ele está cometendo sempre os mesmos erros. Ele não está corrigindo a rota, digamos. Sim. E ele acaba reprovando no exame de suficiência. É aquela questão, né? Ações iguais, resultados iguais. A matemática é simples, né? Exatamente. E Oswaldo, conta como funciona essa técnica de melhorar a performance, né, nas questões. E o mais importante, melhorar nas questões que os alunos têm mais dificuldade. Como é que funciona? Detalha mais aí pra gente. Tá, vamos lá. Cara, quando a gente está falando de performance, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar, é fazer um mapeamento. Quem é aluno da Turma Ninjas, quando a gente vai ensinar esse processo de performance, de melhorar o resultado no número de questões que erra, o que a gente faz? A gente libera uma ficha técnica para os alunos, que eu posso até liberar para vocês que estão aqui acompanhando a gente também, que é assim, a gente precisa mapear nessa ficha onde é que estão os nossos erros. Certo. Então a gente vai colocar lá qual é a disciplina, qual é o assunto, qual foi o motivo do erro e colocar um mapeamento do erro. Então, por exemplo, você errou uma questão de classificação de contas, você botou duplicata descontada como sendo uma conta de ativo circulante, quando na verdade ela é uma conta de passivo. Então você vai lá e coloca qual é a disciplina da contabilidade, qual é o assunto, classificação de contas. O que foi que eu errei? Eu errei a classificação de duplicata descontada, eu coloquei como sendo uma conta de ativo circulante. E como é que é o certo? O certo, aí você coloca numa outra aba, né? O certo é duplicata descontada como sendo uma conta de passivo circulante. Aí você diz lá o motivo do porquê. Né? Tudo tem uma explicação, um motivo óbvio, né? E é importante que a gente coloque essa explicação, porque para nossa mente memorizar algum conteúdo, precisa fazer sentido na nossa cabeça. Sim. Então, por exemplo, a duplicata descontada. Por que ela é conta de passivo? Porque alguém bateu o martelo e disse que ela é conta de passivo? Não. É porque a duplicata descontada, ela... Como é que eu vou te explicar? Ela acontece quando você tem um dinheiro para poder receber, mas você está precisando do dinheiro hoje. E aí o que você faz? Você vai a um banco, pega o título que você tem e diz assim: banco, me antecipa esse pagamento desse título. Aí o banco vai lá e diz: ok, só que, né, me deu um cacauzinho em cima disso, né? Então, sei lá, o título é de 10 mil reais, o banco te cobra 3, e ele te antecipa 7. Né? Só que o que acontece? Você recebe aqueles 7 mil, mas chega no dia do vencimento, se o cliente não pagar o boleto, o banco vai cobrar de quem? De você. Sim. Ou seja, a antecipação do título me gera uma obrigação. Porque se o cliente não pagar, eu tenho que pagar no lugar do cliente. Né? E o banco não assume o risco da operação. Ou seja, apesar da duplicata, né, do título ser um contas a receber que fica no ativo circulante, mas, porém, todavia, entretanto, a antecipação do título me gera uma obrigação. Então por isso que duplicata descontada é uma conta de passivo. Mas antigamente ela era tratada como uma conta retificadora do ativo circulante. E aí as normas brasileiras de contabilidade entenderam que, conceitualmente falando, ela se caracteriza como uma obrigação e não um direito, e ela mudou de posição, né? Virou uma conta de passivo. Então perceba que a partir do momento que você entende o porquê da coisa, aquilo começa a fazer mais sentido para que você possa não errar de novo aquele conteúdo. Não é simplesmente dizer amém, que é assim porque que é e acabou. Então você coloca uma explicação lá na sua ficha técnica, né? E aí você complementa também dizendo o motivo do erro. Né? Eu já até conversei anteriormente a gente até conversou anteriormente sobre isso, para você colocar lá o mapeamento. Por que eu errei a questão? Eu caí numa pegadinha? Eu errei por displicência? Eu errei porque não sabia o conteúdo? É importante você colocar essa como é que se diz? Essa explicação para que você possa entender onde é que eu estou errando mais. Perfeito. Eu estou errando mais porque eu estou caindo numa pegadinha. Qual é a pegadinha? Foi uma questão de tributo sobre o lucro, Oswaldo. Sei lá, foi uma questão de taxa de câmbio. Eu errei porque eu me confundi em relação à taxa de câmbio. Será a data da compra, será a data do encerramento da demonstração contábil, será uma taxa média. Eu fiquei na dúvida lá. E tem detalhes, né? Por exemplo, o capital social, você vai converter ele para real, é pela data da integralização do capital. Quando você vai pegar converter a demonstração do resultado, as contas de resultado é pela cotação média.
Aí você vai converter o ativo e o passivo pelo encerramento da demonstração contábil. Então perceba que são conversões com datas em períodos diferentes. É por isso que lá no final, quando você vai fazer, pode acontecer um ajuste de avaliação patrimonial, porque quando você pega ativo que tem que ser igual ao passivo mais PL, dá um valor. Quando você vai converter o patrimônio líquido, como o capital social é pela data da integralização e o resultado é pela cotação média, quando você vai fazer a conversão do PL, vai dar uma diferença. E aí você tem que fazer um ajuste de avaliação patrimonial. E aí o que acontece? Essa diferença que vai gerar dentro do PL é porque nós tivemos conversões com cotações diferentes. Entendi. E aí, se o aluno não souber desses detalhes, ele cai na pegadinha. Olha aí. Então, aí é onde está o grande detalhe da importância de você entender a pegadinha, né? Para que você, quando cair aquela questão de novo, você não erre a questão novamente. E aí, quando você faz esse mapeamento, né, do motivo do erro, não é eu errei, eu errei e eu faço o que com isso agora, né? Então, eu errei. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é qual é o conhecimento que ficou faltando para caso aquela questão caia de novo, eu acerte ela, né? Porque não dá pra gente chegar no dia da prova, se deparar com uma questão que você diz assim, putz, cara, eu já respondi trocentas milhões de vezes essa questão, que azar ela ter caído na prova. De azar não, meu filho, foi falta de competência sua. Porque se você passou por aquela questão várias e várias vezes e você não fez o mapeamento dela, foi por aí é negligência. Sim. Poxa, é um termômetro. Poxa, se eu tô errando a questão, é um indício que tem de que naquela parte eu tô fraco, o parafuso tá frouxo. Sim. O que eu preciso apertar para poder aquela questão cair e eu não errar na prova? E aí onde está o grande detalhe, né? E aí você mapeia isso na ficha. E Oswaldo, para que eu mapeio isso numa ficha? Por um simples motivo. Se eu te perguntar hoje quais as questões que você fez e você errou, provavelmente você vai me dizer. Mas se eu te perguntar das questões que você fez na semana passada, onde é que você estava com dificuldade? Provavelmente você não vai ter lembrança de poder me responder. E é importante eu ter tudo isso catalogado para que eu possa fazer revisões semanais e eu poder olhar para aquele conteúdo e dizer, opa, esse conteúdo aqui eu errei nessa parte, eu errei por conta disso. O que eu tenho que saber é isso aqui, se essa questão... Ah, beleza, se essa questão cai de novo, eu acerto. Oswaldo, essa ferramenta ela é sensacional, né, de acompanhamento de performance. A gente precisa só chamar a atenção, porque, assim, o aluno ele tem que ter maturidade. Quando você fala da questão dos erros, eu sempre martelo isso nas aulas, né? Se você acertou, tenha maturidade de saber se você acertou, ou se você acertou no chute. Acerto no chute, trate como erro. Perfeito. Né? Porque senão você vai estar, como é que eu posso dizer, burlando, você vai estar enganando você mesmo. Exatamente. Cara, isso é um ponto fundamental, né? Que a gente até brinca aqui em Fortaleza que é acertar na cagada, né? E aí assim, gente, ou você acerta consciente ou você não acertou. Né? No dia da prova, se você acertar no chute, aí beleza, aí conta, né? Não, aí ok. Ok. Mas assim, eu não posso contar na sorte, na preparação, de que aquilo ali vai acontecer na prova. Porque o chute é uma estatística, né? Você tem... São 4 alternativas, você tem 25% de chance de acertar a questão no chute, né? Apesar de que quem é aluno da Turma Ninjas, no último dia de aula, a gente tem uma aula de técnica de chute. Não fala nessa disciplina, não. Porque o aluno se matricula e pergunta, a aula de chute é quando? Ele já tá perguntando. No final. Mas enfim, a grande questão é que, assim, até para a própria técnica de chute funcionar, eu tenho que ter uma bagagem de conhecimento, porque, assim, a técnica de chute não vai funcionar para 50 questões. Ela vai funcionar ali para 3, 4, 7 questões no máximo, não mais do que isso. Então, e as outras questões? Né? Se você não souber, aí ferrou, né? E aí, o grande detalhe, como o próprio professor David falou aqui, é que assim, ou você acertou porque você sabe, ou então você errou. Né? O chute que fez você acertar a questão, você vai marcar como se você tivesse errado. Sim. Porque de fato você não sabia, você chutou na intuição e, sei lá, acertou a questão. Mas no seu mapeamento você vai colocar que eu não sabia o quê? Qual foi a parte do conhecimento? E a gente tem que sempre se perguntar isso. Qual era a parte do conteúdo que ficou faltando eu saber para eu acertar essa questão? Porque assim, você não vai perder tempo estudando todo o universo daquele conteúdo. Sim. Quando você for estudar, você vai estudar especificamente só aquela parte daquele conteúdo que estava faltando. Porque o que a gente precisa fazer nesse momento, gente, é apertar um parafuso. Né? Você coloca a máquina para jogo,
para você ver o que vai quebrar. E na hora que quebrar, você vai perguntar qual é o parafuso que está frouxo. É esse, eu vou acosto só aquele. Não precisa eu fazer um apanhado geral da máquina. Sim. Né? Eu vou só naquelas partes onde os parafusos ficaram frouxos, né? E aí você vai lá e aperta aquele parafuso. Como? Ficha técnica. Uhum. E aí não negligencie a ficha técnica. Exato. Porque se você responde questões, você está preocupado só com as questões que você acerta, porque é uma métrica de vaidade, né, David? Uhum. Assim, eu estou acertando tantas questões, beleza. Só que no processo de preparação é muito mais importante a gente focar nas questões que a gente está com dificuldade do que com as questões que a gente está acertando. Como diria minha mãe, o que você acertou, você não fez mais do que sua obrigação. Uhum. A grande questão que vai separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas é onde você está errando. Porque se você errou e deixou por isso mesmo, você vai errar de novo. Agora, se você errou e você fez uma reflexão sobre aquela questão, aí sim. Aí você está jogando um jogo de alta performance, porque você tá tendo a oportunidade de poder melhorar. Sim. Porque, cara, assim, é aquela coisa, né? Aquele pico de adrenalina, aquela ansiedade. Poxa, será que o que eu estou estudando é ou não o suficiente para poder acertar as questões lá no dia da prova? Uhum. A gente sempre vai ficar com essa pergunta na cabeça da gente, martelando, né? Uhum. E aí o que a gente precisa entender nesse momento? Como é que eu vou saber se o que eu estou estudando é ou não o suficiente para poder acertar a questão? Testando. Sim. E como é que a gente testa? Respondendo muitas questões. Quanto mais a gente testa, mais a gente consegue criar essa avaliação. E quanto mais você erra, melhor. Por quê? Porque você encontra quais são os parafusos que estão frouxos. Exato. E aí você vai estudando especificamente aquela partezinha do conteúdo. E aí, cara, percebe a robustez? Errei um conteúdo, estudei aquilo ali, pronto. Agora eu estou afiado nessa parte. Errei outra questão, estudei aquele conteúdo, estou afiado. Melhorei nessa parte. Você vai começando a ficar mais robusto, que quanto mais você vai aprendendo os conteúdos, menor vai ser a chance que você tem de errar aquele conteúdo lá no dia da prova. Uhum. Mas é importante fazer esse mapeamento para que a gente fique consciente de onde é que está o nosso ponto falho. Porque até então, David, assim, o que você fez foi o quê? Eu estudei. Uhum. Tá, mas será que eu estou apto para poder acertar a questão na hora da prova? Então, existe um distanciamento muito grande entre estudar o conteúdo e responder a questão. Daí, Oswaldo, então, será que não é melhor eu ir direto para a resolução da questão? Não, porque se você não estudar o conteúdo, você vai errar tudo. Aí não adianta, né? Então, primeiro você pega a base, estuda. Depois você testa o seu conhecimento respondendo questões. E o que você errar, você volta, afia o machado, né? Entende qual foi a parte do ponto que você errou. E é natural que isso aconteça, porque você não tem a malícia ainda de resolver questão. Né? Quando você começa a responder a questão, que você começa a entender as malícias, né? Do examinador, as pegadinhas, as cascas de banana, as gaiatices que o examinador coloca. Porque ele vai fazer de propósito para você errar, né? A prova nada mais é do que um filtro, né? De separar quem tá se atentando, porque, cara, o que o examinador faz é colocar as entrelinhas. Aí onde está, por exemplo, uma questão boa que já caiu em prova, fluxo de caixa é uma demonstração contábil obrigatória? Aí o cara diz, só que a lei 6.404 diz que não. Como assim, Oswaldo? Não. Ela diz que ela é obrigatória para SA de capital aberto, com PL maior do que 2 milhões, mas ela diz que ela é facultativa para SA de capital fechado com PL menor do que 2 milhões. Olha aí a maldade. Aí já caiu uma vez na prova, tipo assim, ó. De acordo com essa demonstração contábil em anexo, fluxo de caixa é uma demonstração contábil obrigatória, aí ele colocou uma empresa com PL de 900 mil. Fluxo de caixa vai ser obrigatório para ela? Não. Mas ela pode ser obrigatória para outra empresa? Pode. Depende dela, se ela está ou não. Aí a lei 6.404 vai e bota um parágrafo único. E aí normalmente a gente está muito mais preocupado em estudar a regra do que a exceção. Aí o que cai na prova? A exceção. Porque é na exceção que está a pegadinha. E aí são esses detalhes que quando a gente vai fazendo na ficha técnica, a gente vai ficando mais presente para ele. De se atentar nas exceções à regra. A DVA é outra. DVA é obrigatória? Não. Porque se eu for SA de capital fechado, ela é facultativa. Aí você vai ver, DMPL é uma demonstração contábil obrigatória? Na NBCTG 26, sim. Pela lei 6.404, não. Na lei 6.404, quem é obrigatório é a DLPA. Sim. Na NBCTG 26, quem é obrigatório é a DMPL. Olha o nó que isso dá na cabeça do ser humano. E a lei 6.404 ainda está com um parágrafo único. Ainda vai lá e diz assim,
Se a empresa publicar a DMPL, ela fica desobrigada da DLPA. Então quem é que é obrigatório? Não, quem é obrigatório é a DLPA. ela só vai se tornar facultativa se a empresa publicar a DMPL. Percebe como isso dá um nó na cabeça da gente? E quando é que você começa a ver isso fazendo sentido? Quando você responde um batalhão de questões. É isso que eu ia te perguntar, Oswaldo. Para chegar nesse nível de análise, para não conseguir ter um histórico ali de dados para ir comparando, né, a minha performance, o desenvolvimento dela, eu tenho que ter aí várias questões resolvidas, né? Vários simulados. Então, como é que a gente consegue organizar tudo isso? Cara, o grande detalhe que é importante que você faça é fazer com que esse estudo faça sentido. Certo. Então, se eu vou estudar demonstrações contábeis, por exemplo, fluxo de caixa, o ideal é que você separe, sei lá, pelo menos umas 10, 15, 20 questões sobre fluxo de caixa. Uhum. Para que você responda só sobre aquele conteúdo, para que você possa masterizar só aquilo ali. Para que a gente possa ver, quando você responde várias questões sobre o mesmo conteúdo, que você vai ver as bancas, elas repetem as pegadinhas, elas cobram normalmente a mesma coisa, você começa a ter uma maturidade de entender o que cai na prova e principalmente como o conteúdo cai na prova. Sim. Aí é onde está o grande detalhe da história. Porque às vezes você pega uma prova para poder responder, por exemplo, às vezes o aluno pega, até por falta de experiência mesmo. Vou fazer a prova do exame de suficiência. A primeira coisa que o cara faz é pegar as provas dos semestres anteriores e começar a responder. Aí ele tá dando um tiro no pé dele, ele nem sabe. A pior coisa que você pode fazer para se preparar para a prova do exame de suficiência é responder as provas anteriores. Uhum. Vixe, Oswaldo, mas eu faço isso e eu conheço alguém que fez e passou e não sei o que, eu pensei que fosse o certo. Cara, não é que seja errado. Mas pensa comigo, se eu estou começando a estudar agora, aí eu pego as provas dos semestres anteriores, eu pego uma questão de teoria da contabilidade, onde contabilidade geral, uma norma brasileira de contabilidade, auditoria, ética, perícia, controladoria, contabilidade pública. Cara, tu começa a estudar tudo e não estudou nada, porque tu misturou tudo, cara. Para quem está começando agora, é o pior cenário possível. Uhum. O ideal é você começar, vou estudar um conteúdo. Então pego várias questões sobre aquele mesmo conteúdo. Sim. Vou estudar lançamento contábil, então vamos responder várias questões de lançamento contábil. Só sobre aquela matéria específica, só aquele conteúdo específico. Porque se você misturar com outras coisas, aí você vai acabar baldeando. Sim. Para quem é o ideal de responder a prova dos semestres anteriores, quando você já está no final do processo, você já estudou todo o conteúdo e você quer fazer revisão e você quer testar o seu conhecimento. Aí, pegar as provas dos semestres anteriores é um processo ideal, porque a prova pode servir até de simulado. Sim. Para você testar o seu conhecimento. Mas isso é para quem está no final do jogo. Para quem está no começo do jogo, não. Então você tem que entender em que momento do processo você está fazendo isso. Às vezes o aluno chega e diz assim, eu passei na prova do exame de suficiências respondendo as questões anteriores. Tá, mas esse cara tem uma bagagem boa. Uhum. Então ele já vinha estudando de forma consistente. Sim. E aí é onde está. Então a gente tem que tomar cuidado, a questão dos bastidores, né? Uhum. Do que a pessoa fez antes. Sim. Se a pessoa vinha estudando de forma consistente, agora a obrigação dela é responder às provas dos semestres anteriores. Sim. Não só essa, como baterias de simulados. Aí vale a pena, mas para quem está começando agora, não. Sim. Aí é onde está. Bateria de questões, mais bateria de questões, mas vinculado com aquele conteúdo específico. Vixe, Oswaldo, como é que eu vou fazer isso? Aí tem dois cenários. Por exemplo, quem é aluno da Turma Ninjas já tem isso tudo mastigado dentro do portal do aluno. Está tudo separado por módulo, por disciplina e por assunto. Então, quando ele quer responder questão de fluxo e caixa, ele vai lá no módulo 2 e tem lá uma bateria de questão só sobre fluxo de caixa. Uhum. Ele já tem isso tudo mastigado. Oswaldo, eu que não sou aluno da Turma Ninjas. Hoje a gente tem um Google, né, cara? E aí você pode colocar lá no Google questões de fluxo de caixa. Aí você abre lá e vem um bocado de questões sobre aquele conteúdo. Sim. Cara, o bom da internet hoje é que se você souber usar a internet ao seu favor, lá vai ter um monte de coisa que você vai poder já utilizar. Só toma cuidado que assim, o Google ele não é um auditor. Né? Então assim, a resolução que está lá, será que é a correta? Será que está certo? Então assim, cuidado com o que você pega na internet, porque o Google não tem como fazer uma triagem para poder dizer se está certo ou se está errado, se está atualizado ou não. Exato. Às vezes o professor até respondeu aquilo ali corretamente, mas com um aparato técnico e a legislação que tinha naquele período. Só que de repente para agora pode ser que não seja. Ver a data de publicação. Ver a data que foi publicado, quando é que aquilo ali foi respondido, porque tem muita norma de contabilidade, por exemplo, que já foi várias vezes atualizada.
Então, de repente, a resposta estava certa naquele período. Sim. Mas agora já não está mais. Verdade. Mas o professor respondeu errado, não é que ele respondeu errado, é porque estava para hoje estava desatualizado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. Mas é aquela coisa, quem não tem cão caça com gato. Quem é aluno da Turma Ninja já tem o privilégio de ter tudo isso mastigado dentro do portal. Sim. Mas para quem não é, aí você pode ir lá no Google e pegar vários e vários conteúdos que tem sobre aquele conteúdo. Então aqui no meu próprio YouTube, se você filtrar lá, você pode colocar lá os conteúdos que o Google já vai te trazer. Eu quero ver todas as aulas que o Oswaldo deu sobre DVA. A gente vai lá no YouTube, @professor Oswaldo Max, coloca lá. Aí tem uma lupinha lá no YouTube que você pode filtrar só as aulas que tem sobre aquele conteúdo. Sim. Olha que massa. Né? Então você pode fazer isso. E aí, quando você faz essa filtragem, você estuda de forma direcionada aquele conteúdo, aí você consegue ter uma métrica mais bem trabalhada, digamos assim, para que você possa testar o seu conhecimento na prática e construir um aprendizado daquele conteúdo. Entendi. E Oswaldo, tem um ditado que diz que o que não é medido não é gerenciado, né? Então como é que o aluno vai saber que está no caminho certo? Que ele de fato está evoluindo, que a performance dele está caminhando? Como é que ele vai fazer esse controle de fato, né? Para gerenciar esses dados dele? Cara, lá na planilha de performance, né? Na planilha de controle que o aluno vai fazer, é importante que ele sempre vá colocando lá os resultados que ele vai tendo, né? Sim. Respondi uma bateria de questões, tinha X questões, eu acertei tanto e errei tanto. Depois eu fiz mais uma bateria, nessa outra bateria eu fiz tantas questões, eu acertei tanto e errei tanto. Dá um pouquinho mais de trabalho de fazer? Dá, claro que dá, não vou ser hipócrita aqui e dizer que não. Mas, cara, é importante que isso seja feito para que você possa ter o termômetro, você possa ir medindo, né? E, cara, e muito mais importante do que medir esse resultado para fazer essa avaliação, isso serve muito mais do que simplesmente para você medir o seu resultado. Isso serve de motivação. Sim. Porque, cara, é incrível. Quando você começa a ver o resultado, quando você começa a ver a coisa dando certo, você se empolga para poder fazer mais. Sim. Cara, aí é a magia do jogo. Gente, cara, tem certas coisas que às vezes a gente faz por obrigação. Mas quando você começa a ver o resultado aparecer, você começa a se motivar para poder querer fazer mais. Sim, com certeza. Então, quando você está respondendo questões e você está errando aquela questão, você nunca mais quer responder questão sobre aquilo ali. É o teu organismo querendo te proteger de uma frustração. Poxa vida, toda a vida que eu faço questão de custeio para absorção, eu erro. Não vou mais fazer isso aqui, não. Por quê? Porque o teu organismo, ele quer te proteger para que você faça coisas que te faz bem. Sim. Então, se eu estou errando todo tempo aquele negócio, aquilo ali me faz mal. E o nosso organismo quer fazer o quê? Proteger a gente. Então, se o nosso organismo quer proteger a gente, percebe que o nosso organismo está protegendo a gente de um jeito errado? Fica covarde, né? É como se o nosso organismo fosse meio covarde, literalmente, né? Porque aí é onde está a grande questão. Porque tem aquele ditado que diz assim, né? Em relação a picada não, que a cobra não dá picada, ela, não sei se ela morde, não sei como é que... Enfim, né? O antídoto da cobra está onde? No veneno da cobra. Então, o veneno é o problema e o próprio veneno é a solução. É muito louco isso, né? Para você construir o antídoto de um veneno, ele parte do próprio veneno. Então, o veneno é o antídoto. Obviamente que ele vai ser tratado, né? Ele vai ser processado. Ele vai ser processado. E olha que louco. E aqui é a mesma coisa. Então, assim, para que eu possa ficar bom em algo que eu sou ruim, eu tenho que abraçar o que é ruim. Meu Deus. Então, se eu sou ruim numa questão de fluxo de caixa, eu tenho que abraçar as questões de fluxo de caixa. É a única forma de você ficar bom naquele determinado conteúdo. É incrível isso, né? Só que o nosso organismo, ele quer evitar frustrações, então ele faz com que a gente evite, com que a gente saia de perto. Então, eu detesto questão de fluxo de caixa. Não, nem me traga que eu não quero fazer. É normal a pessoa dizer isso. Sim. Por que a pessoa é normal ela dizer isso? Porque ela sabe que ela vai errar aquela questão de fluxo de caixa. Mas fluxo de caixa sempre cai na prova. Então eu não posso negligenciar uma questão de fluxo de caixa. Se você é ruim em fluxo de caixa, meu filho, responda 10, 15, 20, 50 questões. Porque uma coisa eu vou lhe dizer, cai. Cai.
Como 1 mais 1 são 2. Exatamente. E aí é onde está o grande X da questão. Quando você começa a bater de frente, cara, eu vou ficar bom nessa pitomba aqui. Aí você responde 1, 2, 3, 4, você sai errando. Ai, minha Nossa Senhora do Pé de Socorro, que martírio, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu, você responde mais 1, 2, 3, 4, aí você começa a acertar. Quando você começa a acertar, o seu peito começa a encher. Diz, agora tá ficando bom, né? Aí pode mandar. Rapaz, é incrível como tem aluno nosso da Turma Ninjas que às vezes ele chega assim, quando ele chegava na prova, diz assim: vou responder logo, a primeira questão vai ser logo fluxo de caixa. Né? O cara já vai com o peito cheio. Por quê? Porque ele tá motivado, sabe? Ele tá naquele entusiasmo. Poxa, eu tô indo bem. Sim. Então, quando você tá indo bem, quando você começa a ver o resultado, você começa a se motivar. E quando a gente começa a se motivar, a gente quer fazer mais. Sim. É incrível como o nosso organismo é. Então, a priori, ele evita. Sim. Ele não quer que você passe por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando você abraça aquela causa e você começa a fazer, e você começa a ficar bom naquilo que você é ruim, aí o organismo começa a fazer o contrário. Diz, agora eu quero. Aquele negócio que eu não queria antes, agora eu quero. Por que agora? Porque agora eu tô bem. Olha como a nossa máquina ela é meio contraditória, né? E o momento desse confronto de querer o que o organismo, né? De você insistir no que o organismo te diz que não quer, é justamente que o momento de errar é agora. Exatamente. Você não pode se pegar nessa situação na hora da prova, porque na prova é 25 acerto, ponto final. Na hora da prova é agora ou nunca, não tem margem para erro, né? É isso aí. E é incrível, cara, assim, como o nosso organismo ele passa a ficar motivado quando a coisa começa a dar certo. Parece que o universo começa a conspirar ao nosso favor. Sim. Você começa a olhar para a questão e diz, já sei até qual é a pegadinha que vai cair na prova. Né? Aí você olha aqui para a questão e diz, olha aqui, ó, quer ver como o examinador vai cobrar isso aqui? Você começa até a fazer uma sátira lá com o examinador. Diz, bonitão das tapioca, peraí. Né? Então, assim, é você começando a ter mais maturidade. Sim. É você começando a ter mais arsenal de conhecimento técnico para quando aquela questão cair na prova, você tá preparado para ela. É incrível isso. Então, primeiro a gente precisa romper essa barreira do querer evitar, porque o nosso organismo vai querer fazer isso. Aí você vai na força do ódio até o momento que você ficar fera naquela parte. Aí por comodidade, né, o organismo da gente diz, agora eu quero. É isso. E aí você faz a coisa acontecer. E aí vira uma bola de neve, meu amigo. Porque quando você começa a ficar bom numa parada, você não quer parar mais de fazer. E aí você quer mais. E aí pronto, meu filho. Aí é o auge, digamos assim, né? É tipo ir pra academia. Você gosta de ir pra academia? Cara, não, velho. Definitivamente não. É muito melhor estar em casa assistindo um filminho debaixo de um cobertor com a sua esposa ali do lado, comendo uma pipoquinha, né? Do que você tá na academia levantando um peso, se matando lá. Né? Não faz sentido, velho. Mas, cara, quando você chega em casa, que você tira a camisa, que você se olha no espelho e você diz, tá ficando bom. Aí você Aí você começa. motiva. Aí você começa a sentir vontade de ir pra academia. Olha como o seu corpo é contraditório, né? Eu não quero ir pra academia, não. Mas quando você começa a ver que você tá modelando o seu corpo, construindo aquilo que você queria, aí o teu corpo diz, ei, agora eu quero, viu? Porque agora tá dando certo, agora eu quero. É muito cômodo o corpo da gente, né? Então a gente tem que se policiar nesse sentido dessa parada de eu não quero e eu quero. Porque o nosso organismo só vai dar o estímulo de dizer que quer quando ele começa a ver o resultado chegando. Sim. Até lá, a gente vai na força do ódio mesmo. Né? É a questão da disciplina. É fazer não porque você gosta de fazer, é você fazer porque tem que ser feito. Muito bem. Porque lá na frente o resultado chega e só quem colhe é quem planta, né? Só quem colhe é quem planta. E Oswaldo, mais um episódio que a gente vai fechar com chave de ouro e eu quero que você faça esse fechamento assim pra galera não ter espaço para desistência. É tomar a decisão, a gente já vem aí na bateria de lives, né? Bateria de aulas. E pra galera que vai, a partir de agora, usar essa ferramenta do acompanhamento de performance. O que é que eles precisam fazer inicialmente?
Cara, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter paciência. Eita. Paciência por quê, cara? Porque o resultado não vem da noite pro dia. As coisas não acontecem assim. Eu vou ficar fera em fluxo de caixa. Não é do dia pra noite. Vou detonar as questões de DVA. Não é do dia pra noite. Pode vir a questão de classificação de contas que eu vou gabaritar. Não é do dia pra noite. Verdade. A gente tem que ter a consciência de entender que tudo é um processo de maturação. A gente vai evoluindo com o passar do tempo. Né? Tudo é um jogo de fazer um pouquinho todo dia. Sim. Todo dia eu faço um pouquinho, todo dia eu melhoro um pouquinho e todo dia eu vou evoluindo um pouquinho. Sim. Então a gente tem que ter essa consciência de tem que ter paciência. Né? Você não vai ficar fera num determinado conteúdo do dia para a noite. Assisti uma aula e nunca mais eu vou errar a questão. Não é assim que funciona. Sim. Você tem que assistir a aula, você vai ficar com dúvida. E aí você vai atrás de tentar responder aquela dúvida, aí você vai procurar responder a questão de novo, né? E aí a coisa vai acontecendo com o passar do tempo, né? Eu sempre brinco com os nossos alunos da turma Ninja, eu sempre digo assim para eles, gente, que bom que você está com dúvida, porque é sinal de que a coisa está começando a fazer sentido na sua cabeça. Porque se você está assistindo a aula e você não conseguiu construir uma dúvida sequer, de duas, uma. Ou você entendeu tudo ou você não entendeu nada. Os dois paralelos totais, né? Ou você vai para um extremo. Extremos, né? Ou você vai para um extremo ou você vai para o outro. Sim. E, cara, sempre tem uma particularidade, tem uma exceção à regra, a gente sempre se engancha em algum ponto. Sim. O que é se enganchar em algum ponto, ter uma dúvida? É você construir uma linha de raciocínio e no meio do caminho essa linha de raciocínio não faz sentido. Mas por que eu tenho que aumentar? Por que eu tenho que diminuir? Por que tem que trocar o sinal? Sim. Então, quando a parada não faz sentido no meio do caminho, é onde você se engancha. Por exemplo, no fluxo de caixa, a gente sempre diz para os alunos, quando você for pegar a variação do ativo, o ativo você troca o sinal e o passivo você mantém. Mas por que troca? Por que mantém? Né? Tem que ter uma lógica por trás disso tudo. Aí a gente vai lá e explica. Não, vamos lá, vamos com calma. Por que o ativo eu troco o sinal? Porque pensa comigo, se eu tenho uma conta de estoque e meu estoque está diminuindo, é porque eu estou comprando. Né? Perdão, se meu estoque está diminuindo é porque eu estou vendendo. E se eu estou vendendo, o que acontece com o meu caixa? Ele tende a aumentar. Então perceba que o ativo versus o fluxo de caixa ele é inversamente proporcional. Sim. Por isso que o meu ativo a gente troca. Da mesma forma que se meu estoque estiver aumentando, que é uma conta de ativo, é porque eu estou comprando. Sim. E se eu estou comprando, o que está acontecendo com o meu caixa? Ele está diminuindo. Sim. Então perceba que a relação ativo versus fluxo de caixa ela é inversamente proporcional. Aí para facilitar a vida do aluno, o que eu digo? Ativo troca, passivo mantém. E por que o passivo mantém um sinal? Pega uma conta de empréstimo, por exemplo. Quando minha conta de empréstimo está aumentando, é porque está entrando mais dinheiro no caixa. Quando minha conta de empréstimo está diminuindo, é porque eu estou pagando uma conta, então o caixa diminui. Sim. Então perceba que o passivo versus o fluxo de caixa existe uma relação de proporcionalidade. Quando o passivo aumenta, o fluxo de caixa aumenta. Quando o passivo diminui, o fluxo de caixa diminui. Sim. Por isso que eu digo, passivo mantém, porque ele mantém a mesma proporcionalidade, ele é diretamente proporcional. Opa, agora fez sentido. E quando a parada faz sentido na nossa cabeça, é a hora que a gente memoriza. Porque às vezes você simplesmente impor alguma coisa e dizer é assim, porque é assim, provavelmente o aluno não memoriza, ele não guarda, porque um dos motivos de memorizar alguma coisa dentro do processo de estudo é quando a sua mente cria um ponto de conexão em que faz sentido. Sim. Fez sentido? Agora eu aprendi. Não fez sentido, a tua mente vai ficar enganchada, ela vai ter um ponto de interrogação que ela vai se embaralhar no meio do caminho. Ela não tem a referência, né? Ela não tem uma referência, exatamente. Então, dentro desse processo de estudo, a gente tem que ter essa paciência de entender que tudo é um processo de construção. A gente vai evoluindo com o passar do tempo. Então, você vai estudar, você vai errar a questão, você vai ficar com dúvida, e você vai aprender um pouquinho, depois você erra um pouquinho, você aprende mais um pouquinho, e você vai construindo. Entenda que tudo é um processo de evolução. E a gente tem que ter essa maturidade, ter essa paciência
de ir maturando isso com o passar do tempo. Ah, Oswaldo, mas a prova está em cima, como é que eu vou ter essa paciência se eu estou correndo contra o tempo? Cara, a gente está pagando um preço. Sim. Porque assim, você deveria ter começado a estudar antes, mas você não começou. E tá tudo bem, é a correria do dia a dia, paciência, né? Não deu para começar antes, vamos começar agora. Aí é aquela coisa, né? A gente tem que lembrar, não é se dá tempo estudar até a prova, é o que de melhor você pode fazer até a prova. Se der para passar agora, maravilha, show de bola. Dá para passar? Dá. Se a gente souber focar nos conteúdos que tem alta probabilidade de passar na prova e você souber estudar de forma direcionada cada um desses conteúdos da forma como a gente está ensinando, dá tempo. Né? Vai ser um pouco mais difícil? Claro que vai. Mas é possível. Agora, e se não der, Oswaldo? Se não der, você não está jogando o seu tempo no lixo. Né? Você não vai zerar tudo e começar de novo. Daqui a pouco tem outra prova. Até brinco com os alunos, não dá tempo nem de chorar direito, né? Não, viu? Porque quando você menos espera, já tem outra prova. Então você vai dar continuidade dentro desse processo de estudo. Principalmente entre a primeira e a segunda edição do ano, né? Olha como a coisa flui rápido, né? Então, assim, gente, você tem que entender que você não está jogando um jogo que é só para essa prova. Né? Você está jogando um jogo que, se não der certo agora, a base de conteúdo que você aprendeu, você vai poder aproveitar. O edital é o mesmo, os conteúdos são os mesmos. Então você não está jogando nada fora. Sim. Então é por isso que eu digo para a gente não atropelar o processo de estudo, David, para que a gente não estude de forma desgovernada, digamos assim, porque aí sim, se você saiu atropelando, estudando tudo na doideira, digamos assim, quando terminar a prova, aí você vai ter que zerar o jogo todinho para poder começar. Porque você pegou uma metralhadora e saiu atirando em tudo para poder ver se acertava alguma coisa. Como você viu que não passou, aí você, agora eu vou estudar certo. Poxa, mas eu não já podia ter começado a estudar? Você pode atirar, não acertar nada e a última bala pega onde? No seu próprio pé. Exatamente. Então eu tô aprendendo, meu filho, com essas reflexões. Pois é, gente. Então assim, ter a consciência de jogar o jogo e jogar direito desde o começo. Paciência para que você possa dar um passo direitinho. Comprometimento para que você possa, como é que se diz? Ter a constância de sempre fazer. Ter a maturidade de entender que nem todo dia é dia santo. Né? Tem dia que a gente está mais animado, tem dia que a gente está menos. Tem dia que a gente está mais empolgado, tem dia que a gente não está, né? Somos seres humanos de carne e osso, né? Tem dia que a gente está mais feliz, tem dia que a gente está triste, tem dia que dá alguma coisa errada, tem dia que não dá, e a gente tem que ir dançando conforme a música, né? E todo dia é dia santo, né? Às vezes você chega cansado, e aí o que você faz? E aí, David, a gente tem que, inclusive, começar a testar onde é que é melhor de estudar. Será que, poxa, eu estou todo dia chegando cansado em casa para poder estudar, talvez o meu estudo não esteja rendendo tão bem, porque eu estou aqui brigando aqui com o meu sono, eu não estou conseguindo. Mas, poxa, será que não era melhor, de repente, eu dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo? Para poder estudar? Porque se não está dando de noite, porque você está cansado, aí você tenta esticar ali a baladeira 2 horas, espremer ali aquelas 2 horas para poder estudar. Será que não era melhor pegar essas 2 horas ali que não está rendendo nada e botar para dormir? E aí, ao invés de acordar, sei lá, às 7 da manhã, ou acordar às 5, Oswaldo, mas eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã, tá? Mas você não vai dormir 2 horas antes? Será que não dá pra gente trocar o jogo? Às vezes é interessante você pensar nisso também, porque às vezes a gente tá forçando a barra numa coisa que às vezes não tá rendendo. Né? Mas às vezes a gente acha que assim, para poder vencer na vida, para poder conseguir uma coisa, a gente precisa sofrer, se sacrificar e tal. E não necessariamente funciona desse jeito, né? Não é como é que se diz? Puramente o sacrifício. Às vezes a gente precisa jogar um jogo de inteligência também, né? No sentido de entender que será que é melhor eu acordar um pouco mais cedo? Porque querendo ou não, quando você acorda mais cedo, você está com a mente limpa, né? Você está descansado. Quando você está no final do dia, você já está esgotado do dia inteiro. Será que não é melhor você ter começado de manhã? E tem gente que prefere estudar de manhã, tem gente que prefere estudar de noite, tem gente que é mais nessa linha do vampiro, né? De madrugada eu rendo melhor. E, cara, não tem um certo, não tem um errado. Tem um que funciona melhor para você. E aí você vai testar, né? Desse formato aqui para mim é melhor, nesse outro é melhor. Não tem um certo, não tem um errado. Tem um estudo científico que diz que é melhor estudar de madrugada. Tem outro estudo científico que diz que é melhor estudar. É de cada um.
Sim. Você tem que ver como é que a sua máquina opera. Será que minha máquina opera melhor de manhã? Será que minha máquina opera melhor de noite? E aí você vai ver onde é que funciona melhor. Aí é onde está o grande X da questão. E é sempre aquela brincadeirazinha da gente da Maroc, né? A força da inteligência, né? Eu gosto muito dessa frase. E eu me lembro que tem um vídeo que eu vi na internet uma vez que mostrava dois atletas na natação. Uhum. E aí um tava dando braçadas e mais braçadas, pá, pá, batendo na água, batendo com força e tal. E o outro tava lá, ó, dando uma braçadinha. Ginástica ritmo. Né? E notoriamente você via no vídeo que o cara que tava dando uma braçada assim, mais suave, ele tinha uma velocidade maior do que o outro que notoriamente estava indo com muito mais força. Sim. Aí você fica, como é que pode, né? Como é que pode aquele cara que estava botando muito mais força não tá tendo a mesma velocidade daquele outro? Uhum. É porque às vezes não é a força, é a técnica. Sim. O cara que bate com força na água, ele tem um atrito grande com a água. Pá, então ele tá gastando a energia dele do braço. Sim. Para depois ele puxar aqui e fazer o arranque. Quando ele vai fazer o arranque, ele já tá com o braço cansado porque ele bateu forte na água. O outro cara, ao invés de bater forte na água, ele enfia o braço assim, ó, como se ele estivesse furando, costurando a água. Quando ele faz isso, ele desgastou menos a força do braço dele. Como ele desgasta menos o braço, ele tem mais força para poder dar arrancada, para ele poder ter propulsão, para poder ir para frente. É um detalhe simples que você pode fazer na natação para que você tenha mais velocidade, digamos assim. Então, quem vai chegar mais rápido lá na frente não necessariamente é o mais forte, é aquele que operou melhor a técnica. Oswaldo, minha prova não é de natação, minha prova é de resolução de questões do exame de suficiência, eu sei. Mas é só uma forma lúdica de você entender que não é você estudar desenfreadamente todos os conteúdos, é a gente estudar a parte técnica do estudo direcionado que a gente já como é que se diz, que a gente está trabalhando, né? De forma que, se você estudar aqueles conteúdos que tem uma maior probabilidade de cair na prova e estudando pontualmente, especificamente, aquela parte específica que o examinador cobra, você ganha mais velocidade. Sim. Se você ganhar mais velocidade, você chega mais bem preparado na prova. Porque eu não estou preocupado com o todo, eu estou preocupado com aquela parte específica que cai. E aí, quando você faz isso, você chega mais bem preparado, mais confiante na prova. E aí você chega ao êxito da aprovação. Então perceba, o aluno que vai passar na prova não necessariamente é o aluno mais inteligente, aquele que tira as melhores notas na faculdade. É aquele que soube operar o processo de estudo de forma mais estratégica. E às vezes a gente acha que a gente acaba gastando mais tempo para isso. Só que não é a quantidade, é a qualidade de como é que você estuda. E a gente tem que respirar fundo, dar aquela palavrazinha com a nossa ansiedade, porque nossa ansiedade quer que você saia atropelando tudo, quando na verdade não é assim que a coisa funciona. A gente tem que sempre lembrar, decisões tomadas de forma precipitada, com pressa, com nervosismo ou com raiva, a gente tende a tomar uma decisão errada. Sim. Então, isso serve até para a nossa vida, né? A partir então, quando você está com raiva de alguma coisa, cara, não dá a resposta ali agora não. Não é à toa que às vezes a pessoa volta para você depois, né, e diz assim, poxa, desculpa por ter dito aquilo, né? Foi um impulso do momento, não sei o quê. E aí você acaba falando o que você não deve, né? Às vezes a gente fala por impulso, né? Então sempre respira, calma, deixa para lá, dá uma resposta depois. Sim. Né? E aí você tende a dar uma resposta mais madura, digamos. E aí no estudo é do mesmo jeito. Não tome uma decisão precipitada. Estude de forma consciente, não se preocupe. Cara, se a gente tiver que deixar uma mensagem final para o aluno aqui, para que a gente possa fazer com que ele passe na prova, não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade daquilo que você estuda. É melhor você estudar, 30 conteúdos e você chegar afiado nesses 30 conteúdos para você poder acertar na prova, do que você estudar 300 conteúdos e você ter uma probabilidade mínima de acertar um daqueles conteúdos no dia da prova. Qualidade é melhor do que quantidade. Não bata na água, perfure a água. É isso aí. Oswaldo, muito bem. Mais um episódio do nosso podcast A Prova CFC
pra conta. Conteúdos compartilhados e de agregar ferramentas pra turma seguir aí no curso intensivo, eu tenho certeza que tá mais do que valoroso. E é isso aí. Show de bola. Vai ter foto hoje, produção? Tem que ter foto, né? A produção já tá até tirando as fotos. Não pode não. Peraí, deixa eu respirar fundo. Deixa eu parar aqui, vamos lá. Fotinha. Mais uma que ela tá pedindo aí. Legal, pessoal. Então, ó, tiramos a nossa foto. O time de produção vai postar essa foto lá no Instagram daqui a pouco. Aí você comenta lá o que você achou dessa aula, se ela foi produtiva para você, se ela foi legal, qual foi a parte que você mais gostou, que você vai colocar em prática, que isso é importante, Sim. né? Não seja simplesmente uma pessoa que acha muita coisa legal, seja aquela pessoa que coloca as coisas em prática, porque é assim que a gente consegue evoluir. E se você gostou dessa live, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link da sala com os amigos de vocês que também vão fazer a prova e vamos juntos construir o caminho da tua aprovação no CFC. David, obrigado mais uma vez por ter tirado mais um tempinho pra gente estar aqui junto. Valeu, Oswaldo, muito obrigado também. Mais uma live, juntos aqui a gente compartilhando conhecimento. E galerinha, então a gente vai ficando por aqui, um forte abraço. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê na nossa próxima live. Valeu, tchau. gente. Eu me formei em 2012. E de lá pra cá, eu fiz 12 provas pra conseguir, né, passar no CRC. Eu cheguei ao ponto de que eu tava quase pra ir no psicólogo, porque chegava na hora da prova, me dava uma crise de rinite, me dava tudo. Então eu chegava em casa acabada, arrasada. Toda vez eu ficava arrasada. Chorava e vi que não sabe, tipo, eu não sei o que acontece. Porque eu vi o seu método de ensino, eu vi como o senhor falava, de fazer os resumos. Aí eu vi que era por matéria, que o senhor ia me explicando. Aí foi que eu comecei a ir fazendo isso, eu fui olhando por matéria, tinha coisas assim que eu deixava passar e eu vi que foi entrando nos eixos, tudo. Eu sou de Santo André, São Paulo, eu acertei 27 questões. Contei 5 vezes. Eu contei 5 vezes. Quando eu vi assim 5 vezes, meu marido falou assim, para! Você passou na prova, para! Eu falei assim, sabe que eu fui tantas vezes reprovada que eu não tava conseguindo acreditar, pra ver assim, tipo, eu não conseguia, assim, a ficha ainda tá demorando, sabe, ainda tá assim, poxa, eu passei mesmo. Parar com esse negócio de negativismo, de ficar se vitimizando. Tempo a gente arruma, nem que for 30 minutos, sabe, se empenha, tenha foco ali e vai, você consegue. Tenha fé também, porque isso me ajudou muito. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem os seus problemas. Mas você vai conseguir achar o seu jeito, o seu tempo. Lembra da Carol Miranda, gente. Não foi 4, não foi 5. Foram 12. E eu não desisti. Se eu consigo, qualquer um consegue. Continue, professor. Continue. O senhor faz a diferença na nossa vida. Gratidão mesmo por tudo que o senhor ensinou. Não só... eu falo de CRC, de vida mesmo. Tudo que o senhor ensinou pra gente. Muito obrigada. O senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Tipo, o quanto eu evolui como pessoa. De ver a sua história, de ver a sua vida. Tudo que o senhor ensina pra gente. Muito obrigada.